Fala pessoal, tudo bom? Esta que vos fala é a Ana, sou professora de História e também aluna do curso de Medicina da Unesp. Para aqueles que não sabem minha história, eu passei no vestibular estudando sozinha. E desde então, muitas pessoas me pedem dicas de como estudar sozinha ou como melhorar o desempenho nas provas. E uma das coisas que as pessoas mais têm dúvida é: Ana, qual o melhor jeito de fazer um simulado ou fazer uma prova de vestibular? E essa é uma habilidade muito importante porque ela pode definir qual vai ser o seu futuro. Você fazendo uma prova bem, por mais que você não domine tanto todos os assuntos, pode ser decisivo para você ter uma boa nota e conseguir alcançar o seu sonho de passar no vestibular. Então eu vou te dar 5 dicas principais que eu usei e que fizeram melhorar o meu rendimento assim exponencialmente. A primeira delas é: conheça a prova de vestibular que você vai fazer ou o simulado que você vai fazer. Por quê? Cada prova tem uma particularidade, cada prova tem um estilo. Por exemplo, a prova da FUVEST costuma ser uma prova que pesa muito mais na área de exatas. Já a prova da Unesp costuma ser uma prova que pesa muito na área de humanas. Para vocês terem noção, 2/3 da prova de primeira fase da Unesp corresponde a linguagens e a ciências humanas. Apenas 1/3 dessa prova corresponde a ciências biológicas e matemática. Ou seja, quando você vai fazer a prova do Unesp, você tem que saber que você está focando muito mais na área de humanas. A prova do Enem já é completamente diferente. Então, você tem que saber, primeiro, que tipo de prova você vai prestar. Pergunte para um amigo seu que já fez ou pesquisa na internet, mas é bastante importante você saber. Por quê? Sabendo que tipo de prova você vai prestar, você consegue montar uma sequência de prova. Essa sequência de prova ela é bastante importante. E cada prova que eu fazia, eu tinha uma sequência diferente. Então, assim, sugestão. Eu sugiro que você comece fazendo a prova pela matéria que você tem mais facilidade. Então, se, por exemplo, você tem mais facilidade em biologia, provavelmente é melhor você começar por biologia, porque você vai ganhar confiança ao longo da prova e não vai ficar tão assustado. Porém, eu tinha uma estratégia de prova muito diferente. Eu começava pela matéria que eu menos sabia, que era matemática. Por quê? Eu percebi que começando por matemática, eu conseguia alcançar mais pontos do que deixando ela para o final. Sempre que eu deixava a disciplina de matemática para o final, eu estava muito cansada, eu já tinha dificuldade na matéria, então assim, nunca tinha tempo de fazer as questões direito, e eu acabava perdendo ponto até nas questões que eu sabia fazer. Então eu começava sempre por matemática. E para vocês terem noção, na minha sequência de prova, eu ia alternando uma matéria de exatas e uma matéria de humanas ou biológicas. Então, por exemplo, na prova da Unesp, eu começava por matemática, depois eu ia para português, depois eu ia para física, depois eu ia para inglês. E fazia assim a minha sequência de prova, que era muito particular. Eu sugiro que você ache qual a sequência de prova melhor para você. E por que você tem que conhecer a prova que você vai prestar? Por exemplo, a prova da Unesp, eu deixava para o final as matérias que eu mais sabia. Porque eu conseguia fazer as questões, mais rápido e de forma bastante efetiva. Então, se eu estivesse apertada no fim da prova, eu sabia que eu conseguia fazer, por exemplo, história correndo e acertar bastante. Porém, eu sempre não deixava na prova da Unesp a disciplina de história por último. Por quê? História da Unesp são 12 questões. Eu deixava biologia por último. Biologia era uma matéria que eu tinha facilidade e eram 8 questões. Então eu deixava por último, porque se eu precisasse fazer correndo, eu perdia menos ponto do que se eu precisasse fazer correndo história. Afinal de contas, história eram 12 questões, biologia apenas 8. Numericamente, eu perdia menos pontos se eu deixasse biologia por último. Na FUVEST, era uma estratégia completamente diferente.
E no Enem era uma estratégia completamente diferente. Então, para cada prova, eu montava uma sequência de prova e eu testava essa sequência ao longo do ano, para que quando chegasse na prova de vestibular, eu usasse a sequência de prova mais certeira, que me deixava menos cansada e fazia eu conseguir mais pontos. Terceira dica que eu gostaria de te dar é: você tem que controlar o tempo que você gasta em cada matéria. Na prova de vestibular, você não pode usar o relógio, né? Porém, eu sugiro que quando você for fazer um simulado no seu cursinho, ou você for resolver uma prova antiga na sua casa, você use um relógio. Por quê? Você vai fazer um bloco de matéria, por exemplo, matemática, e você vai ver quanto tempo você gasta fazendo essa matéria. Porque na hora que chegar na prova do vestibular, as coisas não vão mudar muito. Então, você vai gastar sempre o mesmo tempo. Por exemplo, quando eu resolvi uma prova da Unesp aqui na minha casa como simulado, eu percebia que eu demorava mais ou menos meia hora para fazer 8 questões de matemática. Na Unesp a gente tem 8 questões de matemática. Então eu demorava meia hora. Então eu sabia na hora da prova do vestibular que quando a moça tirava o tique de meia hora, eu tinha feito 8 questões de matemática e já era para eu partir para a próxima matéria. Isso é bastante importante, porque daí você não depende da moça ficar dando os tiques dela. Porque às vezes a fiscal ou o fiscal, eles esquecem de tirar o negócio, controlam o tempo de forma ruim. Então é importante você ter esse controle no seu próprio corpo. Você saber quanto tempo você gasta para fazer cada matéria. Eu sabia quanto tempo demorava para fazer as questões de matemática, as questões de português, as questões de química, as questões de física, e sabia em cada prova quanto tempo eu demorava. Por exemplo, a prova de português da FUVEST, eu demorava para fazer muito mais do que a prova de português da Unesp. Eu sabia disso e eu tinha esse controle do tempo. A quarta dica que eu te dou, e é bastante importante, é você sempre fazer as questões mais fáceis e depois as questões mais difíceis. Por quê? Se você fica quebrando a cabeça nas questões mais difíceis, você perde muito tempo. E isso é bastante importante em se tratando de provas de primeira fase ou a prova do Enem, que tem o TRI. Ou seja, a sua nota tem que ter uma coerência. Você tem que acertar as mais fáceis, acertar as médias e, se for possível, acertar as difíceis, mas se você errar, você não perde tanto. Então, na prova do Enem, essa estratégia ela é muito mais forte. Porém, eu sugiro que você use ela na prova da Unicamp, na prova da Unesp e na prova da FUVEST. Você acerta as mais fáceis, é garantir que você vai conseguir acertar e conseguir pontos. Ninguém tá vendo se você consegue fazer aquela questão mais difícil de física. Você tem que acertar as mais fáceis e depois, se der, você tenta acertar as mais difíceis. Mas, se não der, você deixa para o final. Sobrar tempo, você tenta fazer, mas se não sobrar tempo, você parte para o chute. Tudo bem, numa prova é normal chutar. No meu ano que eu passei, eu chutei várias questões do Enem, porque não dá tempo, é uma prova extremamente injusta e você tem que tentar conseguir o máximo de pontos que você consegue nesse estilo de prova, beleza? Então sempre faça as questões mais fáceis e depois as mais difíceis. E daí vem a minha quinta dica, que vai te ajudar na quarta dica. Você precisa pegar uma prova, por exemplo, a prova de matemática da Unesp, bater o olho nas questões e você conseguir ver qual o assunto das questões. Dá para você fazer isso com qualquer matéria. Por exemplo, matemática, sempre que eu pegava, eu batia o olho e falava essa questão de geometria plana, essa questão de geometria analítica, essa questão de análise combinatória, essa questão de função. Eu conseguia bater o olho e reconhecer os assuntos. E daí o que eu fazia? Eu sempre resolvia os assuntos que eu mais dominava. Por exemplo, em matemática, eu não dominava análise combinatória. Era um negócio difícil que eu raramente conseguia acertar. Então, sempre que eu via a questão de análise combinatória, eu deixava ela para fazer por último do bloco de matemática. Eu sempre fazia primeiro as questões de função, as questões de geometria analítica ou de geometria plana, que eu me dava melhor, e deixava os assuntos que eu não dominava
para o final do bloco de matemática. Você tem que fazer isso para o bloco de química, para o bloco de física, para o bloco de português, para o bloco de história, para o bloco de geografia. Por exemplo, geografia, sempre que eu via uma questão de geopolítica, eu já fazia. As questões de geografia física, eu deixava para fazer por último do meu bloco de geografia, porque eu tinha muita dificuldade em geografia física. Então eu sabia que a chance de eu acertar não era tão alta. Então eu fazia primeiro as questões que eu tinha facilidade, os assuntos que eu tinha facilidade, e com isso eu conseguia mais pontos. O seu objetivo numa prova, tanto de primeira fase, objetiva, ou de segunda fase, para você que presta a FUVEST, a Unicamp, a Unesp, ou outros vestibulares que têm segunda fase, é a mesma, você conseguir mais pontos. Nas provas discursivas também, sempre comece pelas questões mais fáceis e que você tem mais domínio, porque a chance de você conseguir mais pontos é maior. E tente jogar menos tempo para essas questões, para você poder reservar mais tempo para as questões mais difíceis, beleza? E se pá, você conseguir algum pontinho nessas questões, tá bom? Espero que tenha ajudado, espero que você comece a fazer as provas dessa forma, que vai te ajudar bastante. E é óbvio, treine muita prova ao longo do seu ano, beleza? O que importa é você treinar, fazer muita prova, muito simulado. Isso é muito treino, beleza? E eu vou ficando por aqui. Um beijinho. Tchau, tchau.